Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Vamos para o resumo do capítulo 4 do segundo livro de Samuel. Neste capítulo, a Bíblia vai falar a respeito da morte de Isbosete, vai falar também a respeito do acidente que aconteceu com Mefibosete, e este personagem vai se tornar um personagem mais conhecido capítulos à frente. Este capítulo também vai falar a respeito da postura de Davi, e nós vamos aprender com Davi a postura do verdadeiro servo de Deus. Vemos que assim que Isbosete soube da morte de Abner em Judá, Abner, que era o seu capitão, tanto ele quanto toda a nação ficaram com medo. Se aproveitando então do momento, Recabe e Rimom, que eram da tribo de Benjamim, entraram nos aposentos do rei e mataram a Isbosete. A Bíblia diz que, e me chamou a atenção esta expressão no versículo 5 do capítulo 4, indo Recabe e Baanaá, filhos de Rimom, Beerotita, chegaram à casa de Isbosete no maior calor do dia, estando este a dormir ao meio-dia. Por que é que a Bíblia faz questão de dizer que ele dormia no maior calor do dia ao meio-dia? O que eu entendo aqui é que, de alguma maneira, o texto, o escritor quer nos dizer que Isbosete ou Isbosete estava dormindo na hora errada. Não se dorme ao meio-dia. Ao meio-dia se come, ao meio-dia é horário do almoço, mas para quem almoça ao meio-dia, isto significa que já houve uma manhã de trabalho e haverá ainda uma tarde de trabalho. É meio-dia, é o meio do dia. O dia não começa ao meio-dia. A noite foi feita para dormir. Então, eu entendo que Isbosete está dormindo na hora em que deveria estar acordado. E diante desta palavra, quantas vezes nós não tomamos a mesma postura de Isbosete, dormimos quando deveríamos estarmos acordados, descansamos quando era tempo de trabalhar. Isto fala de entender o momento, entender o tempo. Qual é o tempo em que estamos vivendo? A gente precisa se atentar a isso. Isbosete dormia ao meio-dia em pleno calor e foi pego de surpresa porque dormia na hora errada. Ele morre. Recabe e Rimom, que fazem parte da tribo de Benjamim, matam a Isbosete, que dormia ao meio-dia. Se aproveitando então do momento, Recabe e Rimom, da tribo de Benjamim, entraram nos aposentos do rei e o assassinaram, com medo de que o mesmo fosse acontecer ao filho de Jonatas, que era Mefibosete. Sua babá fugiu com ele. A babá foge com o menino apressadamente. E aí o texto diz que durante esta fuga, Mefibosete cai do colo da sua babá, quebra os seus pés e ele fica coxo. Recabe e Rimom foram até Judá com a cabeça de Isbosete, apresentam a Davi
dizendo a Davi que o Senhor o havia vingado, tirando a vida de seu inimigo. Claramente, eles não conheciam a postura de Davi com relação a Saul e também com relação aos seus filhos. Por isso é que eles cometeram esta loucura. O rei então ordenou que eles, Recabe e Rimom, fossem mortos. Porque Davi jamais, em todas as oportunidades que teve, não tirou a vida de Saul e não tocou na sua família. Assim como o amalequita que trouxe as notícias da morte de Saul, o rei ordenou que estes também fossem mortos. E aí a gente aprende com Davi que a honra de um crente é algo valioso e bonito. Davi não permitiu que o desejo pelo poder lhe subisse à cabeça. Ele facilmente poderia se alegrar e concordar com os traidores de que o Senhor estava fazendo aquilo para cumprir sua promessa, mas não. Davi enxergava por um outro prisma, de um outro modo. Davi enxergava aquela situação com o olhar de um crente verdadeiro que deixa na mão do Senhor a vingança, mas não faz vingança com as suas próprias mãos. Davi manteve sua integridade. Ele sabia que o cumprimento da promessa estava a cargo de Deus, e isto aconteceria no tempo certo, no tempo de Deus. Para terminar, de lição para nós aqui fica que não devemos negociar nossa fé ou as nossas convicções por posições, por cargo ou por fama. Porque se o Senhor quiser nos elevar, Ele fará isso, mas fará nos guardando com integridade. E se acontecer, tudo isso deve ser para a glória do seu nome, para o engrandecimento do seu nome, porque nós vivemos para a glória de Deus. Este foi o resumo do capítulo 4 do segundo livro de Samuel. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.